Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Compassivamente, e este é um espaço para cultivar presença, gentileza e consciência. Um lugar para respirar, refletir, se reconectar com o que realmente importa. Eu sou Raquel Cardoso, psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental, e eu te convido agora a desacelerar e olhar para dentro com mais compaixão. Às vezes a gente está exausto, mas continua respondendo mensagens, planejando, se cobrando, como se parar fosse perigoso. Isso já aconteceu com você? Como se descansar fosse luxo e não uma necessidade. E quando você percebe que alguém tem muito tempo para descansar, tu até questiona. Hoje eu quero conversar sobre descanso. Não o descanso que vem quando tudo está resolvido, tá? Mas aquele que a gente precisa permitir mesmo quando a mente ainda quer continuar, mesmo quando a mente ainda está acelerada, mesmo quando você não quer parar, né? Muitas pessoas me dizem assim: eu até tento descansar, mas eu me sinto culpada, eu me sinto mal, parece que está errado, eu fico muito acelerada. É como se houvesse uma voz interna dizendo: você não fez o suficiente para parar. Ou o que você está fazendo? Você precisa seguir, você precisa continuar. Você está perdendo foco. Cobranças, né, gente? E essa voz é, de fato, a voz da autocrítica. O sistema de ameaça que aprendeu a associar valor com produtividade. Eu preciso estar sempre produzindo. E aí você acredita que só merece o descanso depois de se provar bastante, né? E o bastante nunca chega. De se sentir, nossa, eu rendi muito, eu fui muito produtivo, deu tudo certo no meu dia, agora eu posso descansar. O problema é que esse ritmo constante de exigência mantém o corpo e a mente em alerta, né? E aí mesmo, às vezes, quando você quer descansar e quando chega a hora de dormir, você não consegue pausar ou desacelerar. E o resultado disso é cansaço, irritabilidade, insônia. E eu vou dizer a vocês que até sintomas depressivos. Descansar não é parar de ser útil. Não é. E precisamos pensar sobre isso. Não é sobre ser inútil quando você descansa. É reabastecer o sistema que nos sustentam. É recarregar. Você não tem uma bateria vencendo, né? Talvez não esteja aí demonstrando para você. Você não para, né? Geralmente você continua indo mesmo que muito cansado. Mas nós sabemos que na realidade, se a gente não para, a nossa saúde física, mental, ela para a gente, né? Quando nos negamos esse direito, o corpo cobra de alguma forma. Ele cobra em forma de esgotamento, esquecimento, falta de prazer, sobrecarga, falta de concentração, né? Você não consegue se concentrar, irritabilidade. O descanso, ele é fisiológico. É uma forma que o cérebro tem de consolidar memórias, processar emoções, reorganizar experiências, entender o que de fato está acontecendo num dia e não ir somando situações uma em cima da outra sem perceber o que as coisas estão acontecendo. No final do dia, é segunda-feira e a sensação que você tem é que já chegou sexta. Mas não, foi só uma segunda que você vivenciou corrida, que você fez muitas coisas, que você se cobrou excessivamente e não se permitiu respirar. Bom, sem descanso, até o amor perde sabor. A paciência acaba, o olhar se estreita e o coração endurece.
A culpa aparece porque fomos ensinados que ser bom é produzir, ajudar, resolver, ter uma presença mais ativa, né? Então, quando escolhemos parar, surge em algumas pessoas, ou surge em nós, ou em você, a sensação de que está falhando com alguém. Mas descansar, gente, não é trair alguém. Não é sobre isso. É cuidar do que te permite continuar cuidando. A culpa por descansar nasce da ilusão de que o nosso valor está no fazer. Então, se você vive nessa, né? Eu faço o tempo todo, eu sou muito produtivo. Quando eu paro, eu me cobro. Eu não deveria estar aqui, eu não deveria estar fazendo isso, eu não deveria estar pausando, eu não deveria estar descansando. Faz sentido? Bom, na terapia focada na compaixão, aprendemos que compaixão é equilibrar o cuidado entre o outro e nós mesmos. Permitir-se descansar é um gesto compassivo. Então é dizer, eu não preciso estar sempre em alerta para ser suficiente. Não preciso disso. E se nesse momento você está, sei lá, se sentindo culpada por descansar ou até mesmo por ter parado para ouvir o episódio, talvez o que você precise não seja fazer mais, mas se permitir ser. Se permitir existir sem precisar provar nada, sem ter que entregar alguma coisa, sem ter que enviar algo, sem ter que responder algo, apenas pausar. E o que eu estou dizendo aqui não é sobre você procrastinar, ou sobre você deixar as coisas de lado, ou deixar suas metas. Não é sobre isso. É justamente para não deixar os seus valores. Mas quem trilha toda essa jornada, quem passa por altos e baixos, por problemas, por dias difíceis, semanas difíceis, meses mais fáceis, é você. Então, como você trilha esse caminho também está sob suas mãos. A maneira como você interage aí dentro, a maneira que você trata a si mesmo. É importante ter uma avaliação diária de como que eu estou hoje, o que eu preciso hoje, o que seria bom para mim hoje. Raquel, mas aí eu vou me tornar muito permissivo. Eu não estou falando sobre autopiedade, permissividade. Eu estou falando de compromisso com a tua saúde, compromisso com o cuidado. Aquele mesmo cuidado que você oferece a quem você ama. Eu vou sempre falar sobre isso. Bom, eu quero te convidar a observar a sua relação com o descanso. Tenta pensar aí. Como é que você fica? Como que você interage aí dentro quando precisa ou quando você percebe a necessidade de descanso? Quando foi a última vez que você descansou sem culpa? Sem pensar no que deveria estar fazendo. O descanso ele pode começar com pequenas pausas. Respirar fundo, sentar sem o celular, porque o celular acaba te ativando muito. Então, você está ali tentando não fazer nada, mas chega uma mensagem, você responde, você vê um e-mail e aí você está ativo novamente, né? Deixar o corpo apoiar todo o peso numa cadeira, ou no chão, ou no sofá, ou sobre a cama. Porque às vezes descansar não é só eu tenho que deitar na cama e baixar a guarda interna. Não é sobre isso. Não. Às vezes é só olhar para dentro, parar um pouco, perceber um pouco mais, respirar mais fundo, tocar a si mesmo e ser gentil. Então hoje eu te convido a respirar, soltar os ombros. E lembra de uma coisa? Você não precisa merecer o descanso. Você só precisa se permitir.